Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso curso online gratuito para você, da obra kardeciana. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Você que está acompanhando conosco sabe que pode estudar desde os primeiros vídeos. Já estamos na terceira parte desta obra e iniciamos o capítulo 12, o tópico As Virtudes e os Vícios. Acompanhe comigo. Da questão 895, Allan Kardec fez o comentário: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado no futuro. Então, a relação que estabelecemos com a saúde espiritual está na razão inversa do apego. Ou seja, quanto mais desapego, quanto mais consciência de termos aquilo que é necessário, cumprirmos com o nosso dever, mantendo tranquila a consciência, mais saúde espiritual teremos, e, consequentemente, material e emocional. E vem a questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres, sem utilidade real, por não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Ou seja, agir desinteressadamente, sem os cuidados, sem apropriação do entendimento, do caminho que está sendo realizado. Tem merecimento? Os que respondem. Tem o do desinteresse, que já é um grande início. Porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade, que é aquela ação esbanjadora e refletida, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, sim, como é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, nós temos responsabilidade por toda a apropriação material, todos os recursos que Deus permite que cheguem até nós. Fazer mau uso deles é estar em oposição à lei natural e, portanto, contra a saúde do espírito. 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então, fazer o bem com cálculo, fazer o bem com expectativa de retorno, uma ideia de barganha. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, fazer o bem calculando os interesses, os benefícios, por conta das consequências, um reconhecimento, uma cobrança desses valores, não é o bem desinteressado, não é o bem caritativo. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir. Continua Kardec numa subpergunta A. Para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Outra questão abordando o exercício do bem com a perspectiva de melhorar, mas não com o interesse de retorno. E os espíritos respondem, não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso. E lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Esse mais positivo aqui significa mais objetivo na questão material, com interesse de retorno.
Então, esse cálculo é que nos afasta do prazer do exercício do bem. E, portanto, ainda há necessidade de um progresso. Questão 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Uma pergunta que Kardec faz com relação às conquistas materiais, ao uso da ciência. Vamos ver o que os espíritos respondem. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nós já vimos lá na escala espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos, que há espíritos superiores que desenvolveram tanto o bem quanto as condições morais, valores do espírito, como da intelectualidade. Então, são os espíritos que se devotam à ciência, são superiores. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, enquanto a Terra, como escola, puder oferecer recursos de aprendizagem, tanto no campo moral como intelectual, aqui ainda reencarnaremos para dar prosseguimento a esse progresso. Questão 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente os gozos pessoais e suas riquezas, tendo nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Então, uma situação hipotética que Kardec criou. São dois homens, um já nasceu rico e o outro como resultado do seu esforço, mas ambos trabalharam exclusivamente pelos seus gozos pessoais. E os Espíritos respondem: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Então, essa é a consequência do apego aos bens terrenos. Há uma espécie de anestesia de consciência. Mas aquele que o conquistou dignamente e faz bom uso, vence a prova. Questão 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que vale, na circunstância acumular, com o fito de maior soma, ligar aos seus herdeiros? Aquele pensamento de acumular para transferir para os filhos. É um compromisso com a consciência má. Então, essa necessidade de acumular bens para garantir o futuro dos filhos, os excessos, nós não sabemos os espíritos que virão, o que eles realmente vão conquistar, as suas aptidões. Então, esse concurso, essa preocupação é um estado de consciência prejudicial. Questão 901. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Ou mais culpado e qual que se achará em pior situação no mundo dos espíritos. Então, duas situações. Um que tem muito dinheiro e vive na miséria, mas permanece com o acúmulo, sem fazer uso. E o outro que tem, mas não faz utilidade dele, mas para os seus interesses está pronto. Qual dos dois tem uma situação mais comprometida? Ele responde: o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento.
o outro já recebeu parte do seu castigo. Então, é muito interessante essa questão, Allan Kardec fazendo uma hipotética situação. Quantos de nós não podemos nos apropriar disso? Vamos repensar. 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, uma dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Ou seja, vou fazer o bem, então vou jogar na loteria para ganhar muito dinheiro e fazer mais ainda o bem. Será que esse desejo está totalmente isento de interesses próprios? Ele é exclusivo para realizar o bem? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar? Cogita aquele em que então desejo se manifesta? Então, está bem claro, nós não precisamos de muita coisa para fazer o bem. Basta doarmos o nosso próprio tempo, as nossas próprias energias, o nosso próprio interesse em estabelecer o concurso do desapego, não do interesse pessoal. 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Porque o cristão é assim, ele vai crescendo, vai se iluminando, vai desenvolvendo habilidades no exercício da caridade e aprende a reconhecer o mal, a observá-lo, mas sem se envolver com ele, sem destacá-lo. Então, reconhecer os prejuízos de incompatibilidade, de coerência das pessoas é reconhecer o bem cada vez mais, fazer essa distinção, mas não para criticar e divulgar. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais do vosso semelhante. Então, há muito mais trabalho para ser feito em nós do que essa abordagem fora de nós. Esse meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Uma palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho de seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Então, nós temos essa tendência de ver o problema no outro e não conseguimos enxergar em nós mesmos. Há muito mais proveito em enxergar a si mesmo e trabalhar na transformação do que perder tempo avaliando e criticando os outros. 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o move. Nós precisamos sempre responder a essa questão dessa forma. Qual é a sua intenção? A intenção é que determina a característica, a condição da personalidade, e quanto a moral está ou não envolvida nesse propósito. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, não há necessidade de ter essa conexão de revelação do mal que existe. Na verdade, nós temos é que vibrar no bem, para junto do bem exercermos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, na qualidade de cristãos, que busca na sociedade a melhoria do coletivo. Subpergunta A. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência, que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade,
apoie o que disser os exemplos que der. Então, os exemplos falam muito mais que as palavras. 905. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito dirão eles. Se lhes há levado em conta como espíritos o bem que suas obras hajam dado lugar, ou seja, o escritor escreve uma obra que beneficia muita gente, mas ele mesmo não tira proveito disso. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Do que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que os alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispõem de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhe. Questão 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-lo, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores, e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então, vamos compreendendo esses valores de consciência, de intenção, do exercício do bem, pelo bem mesmo, sem barganhar com a espiritualidade, sem aguardar reconhecimento, sem esperar que haja destaque ou honras ou condições especiais por conta desse exercício, mas a realização do bem pelo bem. E é assim que nós vamos superar as nossas tendências, as nossas condições de obras inacabadas que somos, para não nos permitirmos ao mal, nos conectarmos sempre com o amor de Jesus em nossas vidas de sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.